Fazia tanto tempo que ela não vinha, a doutora Suzy Vieira, mas sumida, não? Tava com saudades. Eu também. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. E a gente vai falar de um assunto que, assim, é sucesso garantido, né? Sem dúvida. Cirurgia plástica nos glúteos. Todo mundo tem curiosidade para saber um pouquinho o que fazer nos glúteos. Ainda mais aqui no Brasil, que todo mundo gosta do bumbum. Gosta de ter um glúteo avantajado, se importa com a forma do glúteo. Doutora Suzy, homens e mulheres fazem cirurgia nos glúteos? Sim, é muito mais comum em mulheres. Mas com o advento das cirurgias bariátricas, nas quais se perde muito peso, tem aumentado a quantidade de homens que veem a necessidade de também trabalhar, fazer alguma cirurgia na região glútea. Tá. Ô, doutora Suzy, e cirurgia no glúteo é só estética ou às vezes é uma questão de saúde? Normalmente é estético mesmo, porque não existe nenhuma doença que vai acometer o glúteo por ter excesso ou por ter pouco glúteo. Algumas vezes até as pessoas por ter pouco glúteo se queixam de ter dor na região do osso e a gente acaba pondo um pouquinho de gordura. Mas não chega a ser um problema de saúde, normalmente é estético. Tá. O que essa imagem nos ensina, doutora Suzy? Aqui está mostrando a colocação de um implante de silicone, uma prótese de silicone, para aumentar o tamanho dos glúteos. Então, ela aumenta e modela. A gente tem próteses de tamanhos e formas diferentes, mas, de um modo geral, o problema é resolvido da seguinte forma. Você faz um corte no meio do glúteo, entre um lado e outro. Aquela setinha amarela? Essa setinha da amarela está dividindo um lado do outro, então. no pontilhado. Perfeito. Aqui mostra mais claramente, nessa região azul, é onde a gente faz o corte para inserir a prótese. Então, por esse corte... Um único corte? Um único corte, tá, no meio. E interessante que, além de ser um único corte, quando aumenta o volume do glúteo, ela acaba escondendo essa cicatriz. Exato. Então, é uma cicatriz muito fácil de esconder. Por esse corte, a gente abre um espaço entre os músculos. A gente sabe que nos glúteos nós temos músculos fortes e a prótese não é colocada embaixo da pele nem embaixo da gordura. Ela é colocada entre um músculo e outro, para que fique mais protegida, para que dê uma forma mais natural. Então, essa colocação a gente chama que é intermuscular. Similar à técnica da prótese de mama? A prótese de mama normalmente se põe ou atrás da glândula ou totalmente atrás do músculo. No bumbum a gente coloca entre os músculos, para ter uma forma mais adequada. E interessante essa linha horizontal é que a prótese é colocada dessa região para cima, para que a pessoa não sente em cima da prótese. Seria muito desconfortável. E por outro lado, por esse mesmo motivo, a gente às vezes tem um aspecto mais artificial. E se torna necessário, além de colocar a prótese, a gente complementar com alguma gordura para deixar um aspecto mais natural. Na parte de baixo? Na parte de baixo. Já que a prótese não alcança essa região. Aí a outra imagem, vamos ver. Nesta imagem, a gente já está vendo outra forma de tratar o glúteo, que seria a colocação de gordura. É muito mais comum, inclusive, se fazer isso do que colocar a prótese. É um procedimento que, normalmente, quando se faz lipoaspiração, a maioria das pessoas solicita que seja colocado. Então, a lipoaspiração vira lipoescultura. Faz a lipo A gente aspira, tira a gordura, ao invés de despejar essa gordura fora, a gente trata e coloca de volta em algumas áreas. A mais solicitada, normalmente, é o glúteo mesmo. E aí, nessa situação, tira da barriga e põe no bumbum? Põe no bumbum. Aí o corte é bem menor, a gordura é a sua própria gordura, então não é um corpo estranho. Então a chance de perder, de ter algum problema é muito pequena. E o que sempre me perguntam, mas depois essa gordura vai ser toda absorvida? Não. Dependendo da técnica, a gente consegue uma pega que a gordura permanece em até 80% do que foi posto. Que interessante. Então, eu sempre falo que é igual transplantar um gramado. Você tira um gramado de um lugar para outro. Não é garantido que 100% dele vai pegar, mas se pega 80%, já é uma boa extensão. Então, é uma técnica simples e que une o útil ao agradável. Até porque, muitas vezes, em mulher, a gente tira aquela gordura dos flancos, que são aqueles pneus. As costas já valorizam o bumbum, porque quando você melhora a concavidade ali, o bumbum fica mais, se apresenta melhor. E, além disso, você acrescenta a gordura em determinadas áreas
A grande vantagem é que não tem forma pré-determinada, você coloca a gordura da forma como quer. Você acha que precisa mais na lateral, pode mudar o desenho, ou você põe mais em cima para ele dar aquela situação que ele subiu, empinou. Então, com a gordura, a gente tem mais flexibilidade. As próteses, a gente tem os modelos prontos. Tá. A gordura, a gente consegue trabalhar dessa forma. Tá. Mas a limitação é que nem todo mundo tem gordura suficiente para isso. Tá. Temos outra imagem, vamos ver. Lifting de glúteos. Lifting aí é a forma mais, menos utilizada e é uma forma mais agressiva, que a gente corta mesmo para tirar excesso de pele. Então a gente reserva essa técnica para aquelas grandes perdas de peso. No caso da cirurgia bariátrica. Que geram uma grande flacidez e que só colocar a prótese não ficaria adequado, nem tampouco só colocar a gordura. A gente tem mesmo que tirar o excesso. Normalmente esse excesso é tirado na porção superior. Na linha da calcinha ou na linha do biquíni, a gente tira uma porção relevante de pele. Em alguns casos, a gente consegue utilizar um pouco dessa pele para jogar para dentro do bumbum. A gente chama de retalho. Retalho é pegar o tecido da própria pessoa e jogar para fazer um certo volume. Mas é uma técnica que é muito evitada, por muita gente não aceita, por conta do corte, que é bem amplo. De fora a fora, né? De fora a fora. Tá. Mas em algumas situações eu entendo que seja necessário. Como sempre, eu falo que cirurgia plástica é uma troca, é uma questão de custo-benefício. A cicatriz não é desejada, mas se o aspecto está tão ruim e a única opção é essa, aí eu falo para o paciente, você vai estudar se lhe incomodaria mais uma cicatriz ou lhe incomoda mais permanecer dessa forma. Pessoal, então né? É uma questão pessoal. Tá. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Sim. Então vamos lá. Primeira pergunta foi enviada pela Luísa. Quais dessas cirurgias plásticas ajudam a tratar melhor a celulite? Então, celulite é um problema que a gente fala que é multifatorial. Não é só questão de fazer uma cirurgia ou outra, é questão de alimentar, é questão hormonal, exercício físico. Então, não existe uma cirurgia que você fale, olha, celulite está resolvido. É claro, quando você preenche com gordura ou solta a gordura, ou volumiza o glúteo, que ele estica, às vezes dá uma disfarçada. Para responder ao pé da letra, a técnica que eu considero que melhora mais celulite é o enxerto de gordura. Porque muitas vezes eu solto a celulite, se chama subincisão ou subcision, que é soltar a celulite uma por uma, e embaixo daquela celulite mais funda, que a gente chama de grau 3, grau 4, eu enxerto a gordura, para que aquela depressão seja corrigida. É onde eu consigo o melhor resultado. Mas não existe a cirurgia perfeita para celulite, porque celulite é um problema multifatorial. Perfeito. Próxima pergunta, Dayana. Acho o meu bumbum um pouco grande, por isso queria diminuí-lo. É possível? Sim, é possível. Especialmente se o aumento do glúteo é mais às costas da lateral. Às vezes a pessoa tem muito culote, que é aquela protuberância na lateral. Então, culote é facilmente tratável, lipoaspiração é o mais indicado, mas muitas vezes a pessoa quer perder a projeção mesmo, quer perder o bumbum, aquela projeção para trás. Também é possível lipoaspirar. O problema é que o bumbum é uma estrutura muito, a anatomia é muito complexa, então pode gerar irregularidades. Então é uma cirurgia que eu evito, mas que é possível fazer sim. E, tirando muita gordura, a gente pode gerar uma flacidez de pele. Então, você troca o volume por uma flacidez. Então, há de se ponderar também nesse ponto. Perfeito. Mais uma pergunta da Aline. Existe risco do corpo rejeitar a gordura colocada no bumbum? Na verdade, rejeitar não seria a palavra adequada. Muitas vezes você perde essa gordura, ou porque ela foi colocada numa posição inadequada, porque a gordura é como uma plantinha, como eu falei. Ela precisa ter uma nutrição para ela pegar. Então, se você põe excessivamente gordura em cima de gordura, parte dela vai se perder, vai necrosar, vai perder. Outra coisa é se infeccionar por algum motivo, ou má técnica, ou falta de higiene, ou alguma contaminação. Aí, se infeccionar, ela também não vai pegar. Mas a questão de rejeitar o organismo, simplesmente dizer eu não quero essa gordura, não existe. Doutora Suzy, existe a possibilidade da gordura de outra pessoa ser injetada em mim? Não, não é. Só a minha? Só a sua. Tá. Gordura, pele são estruturas que o organismo não aceita o transplante entre doadores. Tem que ser autólogo, ou seja, da mesma pessoa. Perfeito.
Próxima pergunta enviada pela Gabriela. Quero colocar silicone no meu bumbum, mas tenho duas dúvidas. Terei que ficar um mês sem sentar? Ficarei proibida de tomar injeção para sempre? Ficar sem sentar é uma coisa controversa. Tem técnicas que exigem que fique uma semana, 15 dias. Antigamente se pedia de repouso com decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, para poupar o glúteo de sofrer qualquer pressão. Hoje a gente tem relaxado mais esse tempo. Eu peço uma semana com repouso relativo. Eu deixo sentar em algumas ocasiões, na hora de se alimentar, porque é muito difícil se alimentar deitada, na hora de fazer as necessidades fisiológicas, que você precisa também assumir determinadas posições, eu peço para evitar esforço excessivo. Um mês eu acho muito, então eu peço esse cuidado maior durante uma semana. Uma das coisas mais importantes para um bom resultado é a higiene. Infelizmente, o local por onde você põe a prótese é muito perto de uma área da gente que é muito contaminada, que é a região do ânus. Então, se não houver uma higiene adequada, se não houver um cuidado com o curativo, realmente pode abrir ponto e infeccionar e haver a perda da prótese. Mas o repouso é uma coisa relativa. Em relação à injeção, procede porque a prótese fica no local que é onde se aplica a injeção, então não é adequado que se perfure essa prótese. Doutora Suzy, é uma cirurgia muito procurada? Não é tão comum como a prótese de mama, mas cada vez tem sido mais procurada. É uma cirurgia mais complexa, inclusive a recuperação também é. E um fato interessante é que, como existe a opção de você fazer o enxerto de gordura, muitas vezes a gente opta inicialmente por tentar resolver com enxerto de gordura, já que a gordura é sua, é um procedimento mais simples, não tem risco de perda, de rejeição, como a prótese por infecção. Então, todo o contexto é mais simples, mas cada vez mais tem sido procurado as próteses de glúteo. Porque me pareceu, agora eu não tinha conhecimento sobre o assunto, complexo, né? A pessoa precisa estar muito afim, porque tem aí tem uma limitação importante no pós. É uma posição por muito tempo desconfortável, mas depois de um tempo, com exceção dessa questão de injeção, é vida normal. Tá. A pessoa vai levar a vida normal. Bom, da Gabriela já foi. Próxima pergunta da Amanda. O bumbum que passou por lifting pode cair se a mulher fizer atividades pesadas? Não, muito pelo contrário. A composição do glúteo é músculo e gordura. Tá. Mulher normalmente tem o glúteo mais avantajado porque ela tem mais gordura nessa localização do que homem. Mas eu sempre falo para as pessoas, o homem que faz muito exercício físico, ele tem o glúteo projetado, porque o músculo faz a diferença. Então, se ela fizer atividade física, não precocemente, mas após, só vai ter benefício, porque vai ficar com o glúteo mais consistente, a musculatura mais definida e, pelo contrário, não vai cair, vai ajudar a manter ou até a suspender mais. E se não fizer atividade pesada, ou atividade física, perdão? Se não fizer, vai fazer a hipotrofia, a atonia do músculo, né? A gente sabe que uma pessoa que fica de repouso muito tempo, ela perde atrofia, o músculo fica fraco, flácido. Então, o movimento que a gente faz até de andar, de sentar, de pedalar, de fazer exercício, ajuda a manter esse trofismo. As pessoas que são paraplégicas ou tetraplégicas, elas têm um glúteo totalmente atrofiado por não usar. Então, a atividade física é importante para manter, sim, a tonicidade, o volume, a forma. Não é porque fez a cirurgia que não vai precisar mais fazer. Mais uma pergunta. Tatiana, qual a melhor época do ano para operar o bumbum e quais exames são necessários antes do procedimento? Os exames são os exames corriqueiros para qualquer cirurgia, que a gente investiga a parte laboratorial, de sangue, coagulação, a parte cardiológica, dependendo da idade da pessoa, se ela tem alguma morbidade, alguma doença, precisa de um exame mais específico, se é asmática, se é diabética, a gente pede para ser avaliada pelo especialista. Em relação à melhor época do ano, aqui no Brasil tem sempre aquela filosofia que é melhor operar no inverno. Eu sempre falo, o resultado final é o mesmo, seja em qualquer época que você opere. Só que, operando no inverno, você tem a facilidade de aceitar melhor a cinta, que a gente no pós-operatório usa aquela cinta compressiva. No inverno, frio, é muito mais fácil de você lidar com ela, pelo conforto. Você vai inchar mais, que as temperaturas quentes causam maior inchaço, mesmo no dia a dia. Então, no inverno, você vai inchar menos.
você vai se expor menos ao sol, já que o intuito é depois frequentar praia, frequentar piscina, usar roupas que se expõem mais. No inverno você não vai fazer isso e mais, para a maioria das pessoas, no verão, elas estarão aptas a ir para a praia, se expor ao sol, que é o desejo da maioria. Então existe a conveniência de se operar no inverno, mas não que o resultado seja melhor. Tá, entendi. Mas, não tem nenhuma pergunta de homem. Josiane, implante de bumbum é parecido com o de mama? É semelhante em algumas coisas. A prótese é parecida? A prótese é parecida, existe a prótese redonda e existe uma prótese que a gente chama de oval, que ela preenche mais a lateral. O preenchimento da prótese é similar, que é o gel de silicone coesivo, né, o silicone. A cobertura normalmente é diferente. A cobertura do glúteo ela é lisa, é uma prótese lisa, e a da mama é texturizada, é uma prótese mais áspera. Meio rugosinha. Mas elas se assemelham em muita coisa. Eu acho, assim, eu mesma estranho o que eu vou falar, mas assim, por incrível que pareça, tem corpos da moda. Sim. Qual é o bumbum da moda? O bumbum da moda é aquele Porque tem, bumbum... não tem? Sim, eu sem acho dúvida. Bizarro, mas existe. Existe. Eu também acho que algumas coisas são muito exageradas e eu até venho observando que isso tem passado. O bumbum que tem saído eu acho que esteve muito na moda nos últimos anos, é aquele bumbum super projetado. Colocavam até nome de frutas, né? Garota melancia, garota maçã. Então é aquele bumbum exageradamente projetado. O brasileiro, ele admira bumbum volumoso. Então, na nossa concepção, na nossa cultura, os bumbuns volumosos são mais chamativos e são considerados adequados, porque a gente sabe que estética é muito cultural. Exato. Enquanto em um lugar é bonito uma barriga chapada, em outro é bonito uma barriga mais cheinha. No Brasil, o bumbum aceitável, o bumbum desejado, é o bumbum projetado, especialmente projetado para trás. Não aquele bumbum projetado para a lateral. Então, aquele bumbum muito projetado para a lateral, às vezes dá uma silhueta achatada, a pessoa fica parecendo que está gorda. O bumbum projetado para trás é o bumbum que gera um aspecto de sensualidade e etc. Então, é o bumbum mais desejado. Tá. Próxima pergunta, Camila. Fiz uma bariátrica há 7 meses e o meu bumbum ficou bastante flácido. Qual a técnica seria ideal para remodelá-lo? Como falamos, quando há muita flacidez, muitas vezes acaba-se tendo que tirar a pele, além de colocar a prótese. É semelhante à mama. Se a mama é muito caída, tem que tirar a pele e colocar a prótese. Agora eu vou salientar que 7 meses é muito pouco ainda para definir a melhor técnica. A gente sabe que o pessoal que faz bariátrica, as pessoas passam por uma série de modificações e em torno de 1 ano e meio é que ocorreu uma estabilização. Então, às vezes ela vai perder muito e ganhar um pouquinho, ou se nessa perda ela associar exercício físico e uma boa nutrição, não vai cair tanto. Depende da quantidade de peso perdido, da idade da pessoa, da pele. Então, tem muitos pontos a serem avaliados. Então, a princípio, uma regrinha básica tem muita pele, tem que fazer o lifting. Não tem tanta pele, mas também não tem volume, tem que colocar a prótese. Ou, se tem ainda uma gordura residual, que normalmente quem perde muito peso não tem. Já teve paciente que eu busquei um pouquinho de gordura para tirar e não tinha. Aí tem que partir para prótese mesmo. Tá. Doutora Suzy, o doutor Lee vai fazer um frango ao curry de um jeito que só ele faz e tal. É sempre muito gostoso. Se você tiver disposição e disponibilidade para ficar conosco à mesa. Muito obrigada. Pode ficar? Posso. Então pronto. Então a doutora Suzy vai continuar conosco. Mas antes eu vou dar as redes da doutora Suzy. Doutora Suzy Vieira é médica, cirurgiã plástica. Site da doutora Suzy é suzyvieira.com.br. Suzy é S-U-Z-Y. suzyvieira.com.br. No Facebook, Suzy Vieira Cirurgia Plástica. Tem Instagram ou não? Tem Instagram, Suzy Vieira C Plástica. Suzy Vieira C Plástica, tudo junto? Tudo junto. Tá bom, mas ela vai ficar aqui conosco, daqui a pouco todo mundo à mesa esperando você, não sai daí. Até já já.